Estamos agora no segundo tópico da nossa lição e nesse segundo tópico vamos considerar sobre a legalidade da salvação. Vamos entender ainda mais os aspectos relacionados à lei, relacionados ao sacrifício de Cristo e como tudo isso torna também legal e válido a nossa salvação, trazendo-nos certeza, né? Porque poderia ser um sacrifício falho, poderia ser uma lei falha, onde, inclusive, muitas religiões ao redor do mundo apresentam diversos caminhos para a salvação, mas quantos, trilhando por esse caminho, na verdade, alcançarão a perdição no final, por mais que é apresentado como salvação, né? Então, nós vamos entender aqui nesse tópico sobre a legalidade da salvação. Como a misericórdia também é essencial e a lei não pode concedê-la. E o que era necessário para concretizar a redenção? Bem, nós sabemos muito bem que o homem ele estava irremediavelmente perdido, apesar de que já tinha o plano da redenção, né? Uhum. Até certa vez alguém disse o seguinte, se Adão não aceitasse comer o fruto que Eva levou para ele, porque a Bíblia diz que quem pecou foi Adão. Sim. Eva foi o quê? Enganada. Adão simplesmente, vou ficar só. Então ele comeu, né? Ele não, talvez a tentação de Adão não foi até sob o apetite, mas é na questão de perder a sua companheira, né? Que ele amava muito. Então, a raça humana estaria irremediavelmente perdida. O que Deus fez? O próprio Deus veio na pessoa de Jesus, tornou-se humano, passou pela humanidade, né? Sim. E, inclusive, diz que Cristo, ele foi o segundo Adão. Ele veio na mesma natureza, nas duas naturezas, podemos dizer assim. Adão, antes de pecar, ele tinha a natureza divina, né? Depois que ele caiu no pecado, então ele tinha agora a natureza pecaminosa. E Cristo veio, nós vamos encontrar na lição mais à frente, que Cristo assumiu a natureza de Adão, as consequências dele depois do pecado. Entendeu? Mas Cristo não tinha tendência, ele não tinha vontade, não tinha desejo, aquela vontade de pecar. Mas ele era tentado. Certo. Então, nesta pergunta que fala sobre da misericórdia como algo essencial e a lei não pode dar, é porque a lei ela apenas condena, né? Ela diz ao pecador qual é o seu problema. Ela é estática, né? E o pecador agora precisa de alguém, né? Porque o salário do pecado é a morte. Exatamente. Já está condenado para a morte. E se o pecador morresse pelos seus pecados, morto para sempre, morto. Agora, para que houvesse então a possibilidade, ou para que haja a possibilidade de nova vida, né, de estar novamente com Deus, o homem estar novamente com Deus, se fez necessário, então, a misericórdia revelada através do sacrifício de Jesus, né? E que é até a segunda parte, o que era necessário para a concretização da redenção, que Jesus morresse, né? Exatamente. Ele é essa revelação da misericórdia de Deus em favor da humanidade. Agora, quando ainda éramos escravos do pecado, no que Jesus se tornou para ser meu Salvador? Ele teve que assumir a humanidade, né? Ele teve que tornar-se humano, né? A semelhança de nós. A semelhança do homem, para que até o próprio Satanás com os seus anjos estavam olhando. Olha, aqui não pode ter, como diz um ditado, como marmelada, né, para salvar o homem. Então, Jesus ele teve que passar pela humanidade, teve que herdar as fraquezas do homem, né? Até mesmo as enfermidades da humanidade, né? E herdou isso por 4.000 anos de degenerescência de pecado, né? Ele assumiu, quando ele veio, o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Quer dizer, a raça humana já estava bem decaída, né? Já tinham perdido a longevidade, já tinham... estavam numa situação mais degradada. Jesus veio nessa condição deles. Exato. Então, Jesus ele se fez pecado por nós, né? Assumindo Exatamente.
essa natureza. Agora, vale ressaltar, em base do que está aqui registrado no início da nota, eu quero compartilhar com vocês. A fim de elevar o homem caído, Cristo deve alcançá-lo onde ele estava. Então, Jesus veio exatamente onde estava o homem. Ele tomou a natureza humana e suportou as enfermidades e a degradação da raça. Ele, que não conhecia pecado, tornou-se pecado por nós. Humilhou-se até o nível mais baixo, aos níveis mais baixos do sofrimento humano, para que pudesse alcançar o homem e resgatá-lo da degradação em que o pecado o colocou. Nós vamos estudar nos tópicos mais à frente ainda sobre essa questão da natureza pecaminosa que assolou a Cristo, mas existe um aspecto desse pecaminoso que não tocou Jesus. Quando se usa essa expressão de Cristo ter assumido a natureza humana, ter assumido a degradação da raça humana, isso está relacionado ao vigor físico, ao vigor mental, a essas capacidades, né? Capacidades que se tornaram fragilidades. Isso não toca na questão de que Jesus tenha, entretanto, também tomado as propensões ao pecado que nós, seres humanos, temos. Porque nós, seres humanos, tendência, né? já nascemos com uma tendência ao mal, já nascemos com uma tendência ao pecado. Na lição anterior, inclusive, mencionou, né? Nós já nascemos casados com o pecado. Então, nascemos com essa carnalidade, desejo de fazer o errado, tem uma propensão, né, para o que é mal. Em Cristo, esse aspecto não existia. Só que Jesus não prevaleceu desse aspecto para salvar a humanidade. Exatamente. Esse é um ponto importante. Inclusive, sobre o sacrifício de Jesus, na realidade, quem sofreu não foi só Jesus. Diz que todo o céu sofreu, né? O seu Pai, né? Uhum. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, então houve uma manifestação na natureza de tristeza, né? Uhum. E isso aqui, inclusive, está num pedacinho da nota, que é abaixo de onde você leu. Sim. Deus lançou a iniquidade humana sobre Cristo. Ele foi considerado um transgressor para que pudesse resgatar os homens da maldição da lei. Uhum. É muito duro, né? Você, igual a Abraão, levou Isaac lá em Moriá, né, para ser sacrificado. Já pensou o coração de Abraão? Como ficou o coração de Abraão? E o próprio Isaac não queria ser morto, né? Por isso que Jesus, lá na cruz, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E ali, quem estava falando era a humanidade de Cristo. Né? Então, igual você estava citando aí, Jesus, ele tinha natureza pecaminosa, mas não tinha tendência ao pecado. E ele não usou a tendência para salvar a humanidade. Até aqui tem um ponto importante sobre Adão. Cristo foi na primeira tentação de Cristo, lá no monte da tentação, diz que apareceu um anjo de luz oferecendo pão para Cristo, alimento, depois de 40 dias sem comer. E Jesus respondeu que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E Adão, quando Eva apareceu com o alimento, com fruto para Adão, Adão estava alimentado. Então, na realidade, Cristo estava em desvantagem física sobre Adão. Isso demonstrando que Adão poderia ter rejeitado o pecado. Ou seja, que a humanidade ela pode rejeitar, pela graça de Cristo, pela força de Cristo, rejeitar a tentação. Muito bem. Então, vimos nesse segundo tópico sobre a legalidade da salvação. E entendemos que Cristo se fez pecado por nós, sendo a manifestação da misericórdia que nos redime da condenação da lei. Uma lei perpétua, uma lei que continua em vigor e continuará por toda a eternidade. Mas graças a Deus que Cristo veio, morreu em nosso lugar e nos possibilita viver a eternidade
quando aceitamos esse sacrifício de Cristo em nossa vida.